O deserto ficou quieto de um jeito errado. Não era a quietude comum do fim de tarde, quando o vento se cansa e o mundo aceita a própria vastidão. Era um silêncio suspenso, tenso, como se a terra inteira estivesse prendendo o fôlego. Até os insetos tinham cessado. O céu, largo e impiedoso, começava a sangrar tons de laranja e cobre no horizonte, anunciando que o sol já pensava em partir. O cowboy sentiu isso antes de entender. Um arrepio rasteiro subiu-lhe pela espinha, aquele instinto antigo que não vinha da cabeça, mas do corpo, e herdado de homens que sobreviveram porque aprenderam a escutar o que não fazia som. Ele desmontou do cavalo devagar, mantendo a mão próxima ao rifle, os olhos varrendo o terreno. Rochas baixas, arbustos secos, areia marcada por rastros antigos demais para dizer alguma coisa útil. Nada se movia. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado grudava nele como poeira. Foi então que ouviu um som curto. Um puxão de ar entre os dentes. Controlado demais para ser um grito. Carregado demais para ser só dor. Ele se virou rápido. Ela estava meio ajoelhada perto de um agrupamento de pedras, o corpo inclinado para a frente como se lutasse para manter o equilíbrio. Uma das mãos pressionava com força a parte interna da coxa. Entre os dedos, o sangue escorria escuro, espesso, manchando a pele e a poeira abaixo. Não havia pânico em seu rosto. Havia tensão. Dentes cerrados. Olhos firmes, cravados nele com uma lucidez que não combinava com a ferida. Não fica só olhando, cowboy, disse ela, a voz baixa, contida, carregando mais medo do que dor. Alguma coisa me mordeu, aqui. Ele já estava em movimento antes de pensar. Aproximou-se com cuidado, os sentidos alertas. Ajoelhou-se ao lado dela, atento ao chão, às pedras, às sombras onde algo podia ainda estar escondido. Um som seco ecoou à distância. Um chocalho breve. Depois, nada. A cascavel já tinha ido embora. Mas o estrago estava feito. Ele afastou os dedos dela com cuidado. O sangue voltou a brotar. 2 marcas próximas demais uma da outra, bem no alto da coxa, perigosamente perto do centro do corpo. A pele ao redor começava a inchar, escurecendo rápido, como um hematoma que florescia depressa demais para ser normal. Cascavel, disse ele, sem elevar a voz. Ela assentiu uma única vez. Parece fogo, e murmurou. E tá se espalhando. Ele já tinha visto homens morrerem disso. Homens grandes. Homens duros. Gente que ria da morte até ela encontrar um caminho por dentro. O veneno não tinha pressa. Também não esperava perdão. Abriu o alforje com as mãos ágeis, quase desesperadas. Remexeu tudo. Pano, algumas ferramentas, munição. Nada do que realmente importava. Nenhum antídoto. Nenhum gole de uísque. Água demais para um ferido, pouca demais para 2. O sol continuava descendo, lento e cruel. A noite no deserto não trazia descanso. Trazia frio. E o veneno não precisava da escuridão para trabalhar. Ele fechou o alforje com força, a mandíbula travada. Não temos muito, disse. Ela olhou para ele por um segundo longo demais. Não havia súplica ali. Nem desespero. Só cálculo. Se chegar no coração, acabou, falou. Depois respirou fundo, como quem se prepara para atravessar algo pior que a dor. Você sabe o que tem que fazer. A frase ficou pendurada no ar entre eles. Ele soube antes que ela dissesse a próxima palavra. Conhecimento antigo, passado de boca em boca, de sobrevivente para sobrevivente. Um método bruto. Arriscado. Às vezes mortal, e não para quem era mordido, mas para quem tentava ajudar. Antes que espalhe, ela continuou, a voz mais fraca agora, mas ainda firme. Faz. Por um instante, ele não se mexeu. A lembrança veio como um golpe seco. Outro tempo. Outro lugar. Outro corpo imóvel no chão.
Uma escolha errada feita rápido demais. O gosto de fracasso que nunca tinha ido embora, preso no fundo da garganta. Ele fechou os olhos por meio segundo. Quando abriu, ela ainda estava ali. Sangrando. Lúcida. Viva. Não implorando. Escolhendo lutar. Isso mudou tudo. Ele rasgou uma tira da própria camisa com um puxão seco e amarrou forte acima da ferida. Apertou até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela soltou um silvo baixo entre os dentes, mas não recuou. A pele ao redor das marcas já estava inchada, dura ao toque. Escurecendo rápido demais. O deserto observava em silêncio. Ele se aproximou mais, consciente de que, a partir daquele ponto, não havia como voltar atrás. No oeste, conforto e orgulho nunca salvaram ninguém. A única coisa que importava era agir. Apertou mais o torniquete até sentir que estava no limite do que o corpo dela podia aguentar. Depois levantou o olhar, buscando os olhos dela. Fica comigo, e disse. Não apaga. Ainda tô aqui, e respondeu ela. Não vai ser agora que eu sumo. As mãos dele, surpreendentemente, estavam firmes. Anos tomando decisões ruins em situações piores tinham treinado aquilo. Ainda assim, o peso daquela escolha pressionava o peito dele como uma pedra. Isso não é limpo, e murmurou, mas para si mesmo. E não é certo. Morrer também não, e ela rebateu, sem hesitar. O corpo dela começou a tremer levemente. Suor brotava na testa apesar do ar que já esfriava. O veneno estava andando. Ele trabalhou rápido. Abriu a ferida o suficiente para manter o fluxo. Fez o que o pouco da medicina da fronteira permitia. Cuspiu o que conseguiu extrair, deixando cair na poeira como se o deserto tivesse direito àquilo. Limpou a boca com a manga, sentindo o gosto amargo e metálico agarrar na língua. O tempo deixou de existir como coisa grande. Reduziu-se a segundos. Manter ela viva até o próximo minuto. Depois o próximo. Ela gemeu uma vez. Depois ficou quieta. Isso o assustou mais do que qualquer grito. Ele pressionou os dedos no pescoço dela, contando o pulso. Rápido demais. Mais firme. Fica comigo, e repetiu, a voz baixa, dura. Não vai agora. As pálpebras dela se moveram. Você fala demais, e murmurou, tentando um sorriso que não chegou a nascer. Só quando tô preocupado. Ele não tinha planejado dizer aquilo. As palavras saíram sozinhas. A tontura o atingiu como uma onda. O mundo deu uma leve inclinada. O veneno que ele tinha engolido não ia sair de graça. Ele cuspiu de novo, enxagou a boca com o último gole de água e despejou o resto sobre a ferida, como se isso pudesse enganar o destino. O sol finalmente desapareceu atrás do horizonte. O céu ficou roxo, depois azul escuro, como um hematoma se espalhando pelo mundo. Ele juntou alguns galhos secos, acendeu um fogo pequeno. Arrastou-a com cuidado para mais perto do calor. Os uivos distantes de coiotes cortaram o ar, finos e zombeteiros. O rifle ficou ao alcance da mão. Mas os olhos dele não saíam do peito dela, subindo e descendo em respirações irregulares. Minutos passaram. Talvez horas. A respiração dela falhou e depois estabilizou. O inchaço parou de avançar. Não era vitória. Mas era esperança. Ele se deixou cair contra uma rocha, o corpo pesado de exaustão. Se o amanhecer chegasse, ela talvez vivesse. Se não chegasse, ao menos não enfrentaria a escuridão sozinha. No oeste, escolhas eram pagas com sangue e fôlego. E ele já tinha pago sua parte. Enquanto as primeiras estrelas queimavam no céu, ele se inclinou de novo sobre ela, sabendo, no fundo do peito, que aquele era o tipo de decisão que marcava um homem para sempre. O deserto não oferecia segundas chances. E sobreviver ali nunca foi limpo. O procedimento não tinha nada de heróico.
Não havia palavras bonitas, nem gestos precisos de homem treinado. Era bruto. Improvisado. Um conjunto de decisões feitas rápido demais para permitir dúvida. No Oeste, ninguém ensinava aquilo em livros. Aprendia-se observando quem sobrevivia e lembrando dos que não. Ele manteve a ferida aberta com os dedos firmes, ignorando o tremor fino que começava a subir pelos próprios braços. O sangue escorria quente, misturado à poeira, formando um barro escuro que grudava na pele dela e na dele. O cheiro era forte, ferroso, quase doce demais. Vida vazando. Ele se inclinou outra vez. O gosto veio imediato. Metálico. Amargo. Como morder uma moeda velha e deixá-la dissolver na língua. O veneno não anunciava a própria presença com dor e vinha sorrateiro, deixando um rastro de dormência e náusea. O estômago dele se revirou. Por um segundo, o mundo girou. Ele fechou os olhos, respirou pelo nariz, forçando o corpo a obedecer. Vomitar ali não ajudaria ninguém. Cuspiu de lado, limpou a boca com a manga já encharcada de sangue e poeira, e voltou ao trabalho. O tempo deixou de ser uma linha. Virou pontos soltos. Em instantes isolados. Tudo o que existia era o agora, em este segundo, depois o próximo. Manter ela respirando. Manter ela acordada. Manter o veneno onde ainda pudesse ser combatido. Ela soltou um gemido baixo, quase infantil, e depois ficou quieta. Silêncio. Esse foi o pior som de todos. Ei, disse ele, inclinando-se mais perto. Olha para mim. Nada. O medo apertou o peito dele com força suficiente para roubar o ar. Ele sacudiu o ombro dela com cuidado, mas sem gentileza exagerada. Gentileza demais era para gente segura. Eles não estavam. Não dorme, falou firme. Não agora. As pálpebras dela tremularam. Tô ouvindo, e murmurou, a voz fraca, como se viesse de muito longe. Então fica, e respondeu. Fica comigo. Ela respirou fundo, o peito subindo de forma irregular. Você manda mal em ficar quieto, e disse, quase um sopro. Apesar de tudo, ele sentiu um canto da boca se mover. Falar mantém você aqui. Então fala, e retrucou ela. Qualquer coisa. Ele pensou por um instante. Nunca foi bom com palavras. Nunca precisou ser. No Oeste, silêncio costumava bastar. Mas ali, silêncio era perigo. Quando eu era mais novo, começou, a voz rouca, escolhendo as frases como quem pisa em terreno instável. Achei que dava para prever tudo. Que se você fosse cuidadoso o bastante, rápido o bastante e ninguém morria. Ela respirava com dificuldade, mas ouvia. Aprendi do jeito errado que o mundo não funciona assim, e continuou. Às vezes você faz tudo certo, e mesmo assim perde. Ela abriu os olhos um pouco mais. E mesmo assim, você tenta de novo, e murmurou. Ele assentiu. Mesmo assim. O céu escureceu de vez. A última linha de luz sumiu atrás das colinas, e o deserto revelou sua outra face. Frio rasteiro. Ar mais pesado. Som nenhum que não tivesse dentes. Ele juntou o que encontrou ao redor, em galhos secos, restos de arbustos quebrados, e acendeu um fogo pequeno, controlado. Chama demais chamava atenção. Chama de menos não salvava ninguém. Arrastou-a com cuidado para perto do calor. O corpo dela estava quente demais, febril, mas ele sabia que a noite roubaria isso rápido se deixasse. O rifle ficou encostado na rocha ao alcance da mão. Uivos cortaram o ar à distância. Coiotes. Depois outro som mais grave, mais espaçado. Um predador maior anunciando território. O deserto nunca dormia. Só esperava. Ele avaliou o entorno por reflexo, depois voltou os olhos para ela. A escolha foi automática, quase inconsciente. Vigiar o deserto podia esperar. Ela não.
O inchaço na coxa tinha parado de avançar. Ainda estava feio. E escuro. Violento. Mas não subia mais. A pele, antes esticada demais, parecia ter encontrado um limite. Não era cura. Era uma trégua. Ele soltou o ar devagar, como se só agora tivesse percebido que estava prendendo a respiração havia horas. A tontura voltou com mais força. Um peso estranho atrás dos olhos, o corpo exigindo descanso que ele não podia dar. Ele se sentou ao lado dela, apoiando as costas na rocha, mantendo uma mão próxima ao pulso dela, sentindo o ritmo irregular, mas presente. Se eu apagar, e murmurou ela, a voz arrastada. Me acorda. Não vou deixar, e respondeu. Nem você, nem eu. Ela riu de leve. Um som curto, quebrado, que virou tosse. Péssima noite para morrer, e disse. Não existe boa, e ele respondeu. O fogo crepitava abaixo. As sombras dançavam nas pedras, alongadas, distorcidas, como se outras presenças se movessem ali. Ele sabia diferenciar imaginação de perigo real, mas naquela noite as duas coisas se misturavam fácil. O corpo dela começou a tremer. Não era frio. Era o veneno encontrando resistência. Uma guerra silenciosa acontecendo sob a pele. Ele segurou a mão dela, firme, ancorando-a no presente. Respira comigo, e disse. Devagar. Ela tentou acompanhar. Falhou. Tentou de novo. Assim, ele orientou. Isso. Fica. Minutos se arrastaram. Depois mais minutos. O tempo voltou a existir apenas como algo pesado, grudado nos ossos. A febre subiu mais um pouco. O suor encharcou o cabelo dela, escorrendo pelo rosto. Os lábios estavam secos, rachados. Ele molhou um pano com um pouco de água que restava e passou de leve na testa dela, sem desperdiçar uma gota. Você devia ter me deixado, e murmurou ela de repente, os olhos fechados. Ia ser mais fácil. Ele não respondeu de imediato. Olhou para o fogo, depois para o céu, onde as estrelas começavam a surgir, frias e indiferentes. Talvez, disse por fim. Mas não seria certo. Ela abriu os olhos, tentando focar nele. Certo, repetiu. No deserto. No deserto, certo é só o que mantém alguém vivo, e respondeu. Ela pareceu aceitar aquilo. O corpo relaxou um pouco. A respiração, embora pesada, ganhou ritmo. O inchaço não avançou mais. A cor escura não se espalhou. Ele percebeu isso como quem nota uma mudança mínima no vento, pequena demais para comemorar, grande demais para ignorar. Esperança era perigosa. Mas necessária. A exaustão caiu sobre ele como um cobertor molhado. Os músculos doíam. A cabeça latejava. Cada piscada parecia durar um segundo a mais do que devia. Ainda assim, ele ficou. Alimentou o fogo quando preciso. Espantou o sono. Manteve a mão no pulso dela, contando batidas como se aquilo pudesse segurar o mundo no lugar. Predadores rondaram. Ele ouviu passos distantes, farejos curiosos. Nenhum se aproximou demais. Fogo e presença humana ainda significavam risco. A madrugada avançou. Ela gemeu uma vez, depois acalmou. O corpo dela parecia menos tenso agora, como se tivesse parado de lutar contra si mesmo. Ele encostou a cabeça na rocha por um instante, os olhos fechando apesar da vontade. Abriu-os de novo quase imediatamente, assustado com a própria fraqueza. Não ainda. Ainda não. Se o amanhecer viesse. Ele olhou para o horizonte escuro, imaginando o primeiro traço pálido de luz cortando o céu. Se o amanhecer viesse, ela podia viver. E essa possibilidade, pequena e frágil, foi suficiente para mantê-lo acordado mais um pouco. A febre não chegou de uma vez. Veio em ondas, como tudo naquele lugar. Primeiro um tremor leve, quase imperceptível,
depois um calor que parecia crescer por dentro, sem pedir permissão. O corpo dela ardia sob a mão dele, quente demais para a noite fria que se espalhava pelo deserto. Ele alimentava o fogo com cuidado, como se cada galho colocado fosse parte de um ritual antigo. Não para espantar feras, embora isso também importasse, e mais para manter algo invisível aceso. Uma linha fina entre presença e ausência. A chama estalava abaixo, constante. Ela se mexeu, inquieta, o rosto tenso, a respiração irregular. O suor escorria pelas têmporas, misturando-se à poeira, formando marcas claras na pele escurecida pelo sol e pelo cansaço. Tá quente, murmurou, a voz quebrada. E frio ao mesmo tempo. Ele passou o pano úmido de novo pela testa dela, lento, medido. É a febre, disse. Vai e volta. Ela soltou um riso curto, sem humor. Tudo na minha vida sempre foi assim. Ele não perguntou. Aprenderá cedo que certas histórias só apareciam quando alguém estava pronto para deixá-las sair. E aquela noite parecia feita disso. O fogo crepitou mais alto quando ele acrescentou um galho mais grosso. As sombras cresceram ao redor, ondulando nas pedras, como memórias que ganhavam forma. Meu pai nunca ficou, disse ela de repente, os olhos fechados. Nem para me ensinar o nome das coisas. Ele permaneceu quieto, apenas atento. Ele partia antes do sol nascer e continuou. Sempre prometendo voltar. Sempre deixando alguma coisa para trás. Dívida. Silêncio. Gente cobrando. A respiração dela acelerou. Quando morreu, não deixou nada além disso e falou, amargo. Dívidas que não eram minhas, mas que me seguiram como se fossem. O fogo estalou. O vento trouxe o cheiro distante de terra fria. Homem algum cobra só dinheiro, e ela prosseguiu, a voz ficando mais firme apesar da febre. Eles cobram medo. Cobram corpo. Cobram obediência. Ela abriu os olhos de repente, encarando o escuro além do fogo. Aprendi cedo que promessa pode virar corrente. Ele sentiu algo se apertar dentro do peito. Não era pena. Era reconhecimento. E ninguém nunca me teve de graça, disse ela. Quem tentou, pagou. De um jeito ou de outro. O corpo dela se contraiu com um arrepio forte. Ele segurou os ombros dela com cuidado, ancorando-a de novo no presente. Calma, e murmurou. Fica aqui. Ela respirou fundo, tentando obedecer. Eu fugi, disse, depois de um momento. Mais de uma vez. Sempre ao amanhecer. Sempre com medo de não correr rápido o bastante. O fogo iluminava metade do rosto dela, deixando a outra em sombra. Havia dureza ali. E cansaço. O tipo de cansaço que não se resolve com descanso. Não vou ser propriedade, afirmou, a voz ganhando uma clareza inesperada. Não por medo. Não por dívida. Não por promessa nenhuma. Ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando demais, febris, mas focados. Não serei. Ele não pensou. Não pesou as palavras. Não calculou. Nunca foi, e respondeu, firme, imediato. A frase caiu entre eles como algo definitivo. Ela o encarou por um instante longo. Depois, algo no rosto dela cedeu. Não fraqueza. Alívio. Você fala como se tivesse certeza, e murmurou. Tenho. A febre subiu de repente, como se o corpo tivesse escolhido aquele momento para lutar tudo o que tinha. Os músculos dela começaram a tremer, primeiro leve, depois mais forte. A respiração ficou curta, irregular. Ei, disse ele, segurando o rosto dela com cuidado. Olha para mim. Os olhos dela reviraram por um segundo que pareceu longo demais. Fica, pediu ele, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Não vai agora. Ela tentou falar, mas as palavras se perderam. Um som saiu da garganta, sem forma, e depois nada.
O corpo dela ficou pesado de repente. Pesado demais. Ele sentiu o coração disparar, martelando forte nos ouvidos. A mão dele foi direto ao pescoço dela, procurando o pulso. Nada. Um segundo. Depois outro. O mundo pareceu se afastar, como se o deserto tivesse dado um passo para trás, levando tudo com ele. Não, e murmurou, a palavra saindo quebrada. Não agora. Ele encostou a testa na dela, fechando os olhos, o frio da noite e o calor do corpo dela se misturando de forma errada. As palavras começaram a sair sem que ele planejasse. Não eram exatamente orações. Nem promessas completas. Aguenta, sussurrou. Já chegou longe demais para parar aqui. Não é assim que termina. Ele falou de coisas pequenas. Do som do vento pela manhã. Do gosto da água fria depois de dias secos. De caminhos que ainda não tinham nome. Falou porque precisava ouvir a própria voz. Falou porque o silêncio, naquele momento, parecia grande demais. Os segundos se esticaram até perder sentido. Então ele sentiu um batimento fraco sob os dedos. Depois outro. Lento. Frágil. Mas ali. O ar saiu dos pulmões dele em um suspiro trêmulo, como se tivesse sido preso ali por tempo demais. Ele manteve a mão onde estava, contando, acompanhando, sem ousar se mover. O corpo dela relaxou aos poucos. Os tremores diminuíram. A respiração voltou, irregular no início, depois mais profunda. Ela não acordou. Mas também não se foi. O fogo continuava queimando, firme agora, como se tivesse entendido o papel que lhe cabia. As sombras ficaram mais curtas, menos ameaçadoras. Ele ficou ali, sentado ao lado dela, sem pressa, sem palavra. Alimentou o fogo quando preciso. Ajustou o pano na testa dela. Manteve a presença como quem guarda algo frágil demais para ser tocado demais. A noite avançou, mas perdeu o peso. O silêncio ao redor mudou. Já não era o silêncio que avisa a morte. Era outro. Um silêncio de descanso. E pela primeira vez desde que o veneno tinha entrado no corpo dela, ele permitiu a si mesmo acreditar que talvez, só talvez, ela estivesse ficando. O amanhecer chegou sem alarde. Não houve explosão de cor nem triunfo no céu. A luz apareceu pálida, quase cautelosa, como se o próprio dia não tivesse certeza de que devia estar ali. O deserto, que durante a noite parecerá um organismo vivo, agora se estendia imóvel, lavado por tons claros de areia e pedra. Ele percebeu a mudança antes de ver. O ar perdeu o frio cortante. O silêncio ganhou outro peso. A mão dele ainda estava no pulso dela. Mais forte agora. Mais regular. Ele não sorriu. Não se moveu de imediato. Limitou-se a confirmar aquilo várias vezes, como quem teme que a realidade se desfaça se for aceita depressa demais. Contou as batidas. Sentiu o ritmo firme o suficiente para sustentar um corpo que tinha decidido ficar. Ela respirou fundo e mexeu os dedos. Depois abriu os olhos. Não havia confusão neles. Nem medo. Havia cansaço, sim, e um cansaço antigo, e mais também algo diferente. Uma nitidez calma. Como se tivesse atravessado um limite invisível durante a noite e acordado do outro lado. Você ainda tá aqui, disse ela, a voz rouca, mas consciente. Tô, respondeu ele. Parece que você também. Ela fechou os olhos por um segundo, respirando, sentindo o próprio corpo. Quando abriu de novo, passou a língua pelos lábios secos. Dói, e murmurou. Vai doer, e ele disse. Mas não tá mais ganhando. Ela assentiu devagar, aceitando aquilo como quem entende o preço de continuar. Ele ajudou-a a assentar com cuidado. O mundo pareceu girar por um instante, mas ela firmou o corpo, recusando-se a ceder. Devagar, e advertiu ele. Já fui mais fraca, e respondeu,
quase um desafio. Ele observou sem comentar. Havia a verdade ali. A preparação para partir foi simples. Não havia muito o que arrumar. O fogo foi apagado com areia, as cinzas espalhadas para não deixar rastro. Ele ajustou o alforge, conferiu o pouco que restava. Ela se apoiou na cela enquanto ele observava a ferida uma última vez. Feia. Escura. Dolorosa. Mas contida. Ainda não pode montar, e disse ele. Ela franziu o senho. Vou montar, e respondeu. Só não agora. Concordaram sem palavras. Ele começou caminhando ao lado do cavalo, segurando a rédea curta, atento a cada mudança no jeito dela se mover. Ela mantinha o corpo ereto, mas havia rigidez demais nos ombros, um cuidado excessivo nos gestos. A força estava voltando, mas ainda era frágil. O deserto sob a luz do dia parecia outro lugar. Menos cruel. Mais aberto. Quase honesto. Ele sabia melhor. A luz escondia armadilhas. Suavizava distâncias. Fazia parecer possível o que não era. Ainda assim, havia algo de reconfortante em ver o mundo claramente outra vez, sem sombras longas demais para interpretar. Eles avançaram em silêncio por um tempo. O som dos cascos marcando o ritmo. O vento leve trazendo o cheiro de terra aquecida. Você podia ter ido embora, e disse ela, sem olhar para ele. Durante a noite. Ele deu de ombros. Podia. Mas não foi. Não parecia certo. Ela aceitou a resposta sem questionar. Talvez porque não precisasse de mais. Depois de algum tempo, ela insistiu em montar. Ele a ajudou, mas não segurou além do necessário. Observou enquanto ela se ajustava à sela, testando o equilíbrio, respirando fundo quando a dor reclamava. Se eu cair, e disse ela, você finge que não viu. Não prometo, e respondeu ele. Um quase sorriso passou pelo rosto dela. A cidade surgiu perto do fim da tarde. Não como refúgio, mas como presença. Um agrupamento de construções baixas, madeira escurecida pelo tempo, fumaça subindo preguiçosa de algumas chaminés. Sons humanos e vozes, passos, metal contra metal, e chegaram até eles como algo distante, quase esquecido. Ela se endireitou na cela ao ver aquilo, como se o simples ato de reconhecer um destino reorganizasse algo dentro dela. Ele caminhou ao lado até os primeiros prédios, depois deixou que ela seguisse sozinha. Observou, atento, pronto para intervir se necessário. O médico não parecia impressionável. Olhos cansados. Mãos firmes. Aquele tipo de homem que já tinha visto demais para se surpreender com facilidade. Examinou a ferida em silêncio, limpou, pressionou, observou as reações. Era para ter morrido, e disse, por fim, sem cerimônia. Ela ergueu uma sobrancelha. Já me disseram isso antes. O médico soltou um resmungo curto. Cascavel daquela distância balançou a cabeça. Pouca gente aguenta. Ele falou em sorte. Em sangue forte. Em tempo. O cowboy ouviu tudo calado. Sabia que sorte ajudava. Mas também sabia que vontade carregava um peso maior do que muita gente admitia. Quando saíram para a rua, o barulho da cidade os envolveu. Gente passando, rodas rangendo, um cavalo relinchando. Vida em movimento. Diferente do silêncio que quase a tinha levado. Ela parou por um instante, como se precisasse se ajustar àquilo. Você salvou minha vida, e disse, finalmente, olhando para ele de verdade. Mas isso não te dá direito sobre mim. Ele não se ofendeu. Não se surpreendeu. Não quero, e respondeu, simples. Ela pareceu genuinamente surpresa. A maioria quer alguma coisa, e disse. Eu sei. Ela sustentou o olhar dele por um segundo longo. Depois assentiu, como quem reconhece algo raro, mas não tenta segurar. Então é isso, e murmurou.
Ela montou o cavalo sem ajuda daquela vez. O movimento ainda cuidadoso, mas firme. Antes de seguir, inclinou-se um pouco na sela. Não vou esquecer o que você fez, disse. Nem quando fez diferença. Ele tocou a aba do chapéu em resposta. Observou enquanto ela seguia pela rua principal, depois virava em direção à estrada aberta além da cidade. Não olhou para trás. Ele respeitou isso. Quando a poeira assentou, ele se virou e seguiu na direção oposta, rumo ao estábulo. O peso dos últimos dias começava a se acomodar dentro dele, transformando-se em memória. A cidade ficava para trás. Nunca fora destino. Apenas passagem. O barulho da cidade chegou antes que ele percebesse que estava pronto para ouvi-lo. Martelos batendo ferro, rodas rangendo na terra dura, vozes se cruzando sem cuidado. Vida acontecendo sem pedir licença. O contraste com os dias anteriores foi quase violento. O silêncio do deserto ainda pesava dentro dele, e um silêncio que ensinava, cobrava e não aceitava distração. Ali, tudo era ruído. Ela caminhava alguns passos à frente, agora a pé, conduzindo o cavalo pela rédea. O corpo ainda denunciava o que tinha enfrentado, mas não havia fragilidade nos movimentos. Havia a cautela. E algo mais difícil de nomear, firmeza. Ela parou perto do fim da rua principal, onde a cidade começava a se dissolver em estrada outra vez. Poeira solta. Horizontes abertos. Escolha. Virou-se para ele. O barulho cansa, e disse. Depois de tanto silêncio. Ele assentiu. A gente se acostuma, e respondeu. Até esquecer como é escutar o que importa. Ela observou o entorno por um momento, como se medisse o peso daquele lugar sobre si. Depois voltou o olhar para ele, direto, sem rodeios. Você salvou minha vida. Ele não respondeu de imediato. Não por falsa modéstia, mas porque sabia que aquela frase carregava armadilhas. Aceitar demais podia criar uma dívida que ele não queria cobrar. Negar seria desonesto. Fiz o que dava para fazer, e disse, por fim. Ela deu um meio sorriso, curto. Salvou, e repetiu. Mas isso não cria posse. A frase ficou entre eles, firme como uma linha traçada no chão. Ele não desviou o olhar. Eu sei, e respondeu. Nunca achei que criasse. Ela pareceu aliviar o peso dos ombros ao ouvir aquilo. Não porque estivesse com medo dele, mas porque estava acostumada a se defender antes que fosse preciso. A maioria dos homens acha que salvar alguém dá direito, e disse ela. Sobre decisões. Sobre caminhos. Sobre o corpo. A maioria dos homens está errada, e ele respondeu, sem dureza. Ela sustentou o olhar dele por um instante longo. Depois assentiu, devagar, como quem reconhece algo raro, mas não tenta aprender. Então estamos entendidos. Estamos. Não houve promessa. Nem despedida longa. Algumas coisas não precisavam ser ditas duas vezes. Ela montou o cavalo com cuidado, ajustando-se à sela como alguém que ainda sentia o mundo novo sob os pés. Antes de partir, inclinou-se um pouco, o suficiente para que ele ouvisse só o que era dele ouvir. O que você fez, começou, depois parou. Escolheu melhor as palavras. Fez diferença. Não porque me salvou. Mas porque não tentou me prender depois. Ele tocou a aba do chapéu. Vai com cuidado. Ela assentiu. Então virou o cavalo e seguiu pela estrada aberta, sem olhar para trás. Ele não pediu que olhasse. Ficou parado enquanto a distância crescia, enquanto o som dos cascos diminuía, enquanto a poeira subia e depois começava a assentar. Não houve aperto no peito. Houve compreensão. Algumas pessoas não ficam. Elas atravessam. Entram na vida de um homem como uma tempestade curta e violentas, necessárias, esclarecedoras. Não vêm para ficar. Vêm para mudar o terreno e seguir adiante.
Quando a poeira finalmente baixou, ele se virou. A cidade continuava ali, barulhenta, indiferente. Ele passou por ela sem pressa, sentindo o peso dos últimos dias se acomodar dentro de si. Não como arrependimento. Como marca. Amar, ele sabia, não era possuir. Sobreviver não criava dívida. E o Oeste nunca ensinou gentileza sem custo. Ensinou pelo que tirava, em amigos, sangue, tempo, e, raramente, pelo pouco que devolvia, e clareza. Ele seguiu seu caminho. Um homem apenas. Um cavalo. Um horizonte que não prometia nada. E isso era suficiente. Se essa história tocou você, deixe seu like. Comente o que essa escolha significou para você. E se inscreva no canal para mais histórias reais do Velho Oeste. Onde sobreviver nunca foi fácil. E fazer o certo sempre teve um preço.